Fala, tropinha! Trazendo pra vocês manhuazinho novo. E calma, tá? A obra da abelha, no caso da Vespa, e a do clone vai sair semana que vem. Literalmente, elas vão sair semana que vem, então tá pertinho. Mas é isso, vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Olhando pro castelo de Tillmon, a gente vê o Seimon, o nosso protagonista. Ele tá elogiando a bela vista pra Catarina, a sua amada. O nosso rapaz conta que queria muito mostrar aquele lugar especial pra ela. Ele acha a vista incrível naquele horário. Mas ela corta logo o clima, sabendo que eles nunca vão poder viver naquele lugar. Aquilo ali, afinal, é uma área de nobres. O que ela não esperava é que o nosso garoto possivelmente vai ganhar uma promoção. Então já tá até pensando em comprar uma casa naquela área. Ele explica melhor, dizendo que escreveu um estudo sobre um novo golem. E esse estudo agradou seus chefes. Até os anciões ouviram falar sobre o seu talento. Isso significa que logo logo ele vai conseguir comprar uma casa espaçosa o bastante para eles dois. E para completar com chave de ouro, Seimon pede Catarina em casamento. O nosso último romântico da Terra, rapaziada. Seimon diz que reconhece os sacrifícios dela. Então ele promete fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Catarina fica um tempo refletindo, mas logo começa a falar. Catarina lembra algo importante. Seimon deveria virar um mago intermediário primeiro. Aí só depois eles deveriam se casar. O Prota chama ela de chata, mas Catarina diz que tá apenas brincando. Ela diz que eu só não tava esperando que um dia como aquele chegasse pra eles dois. O Protinha só se esqueceu de uma coisa, a ganância humana. Agora ele tá de frente de várias figuras importantes, e elas estão sendo elogiadas. Na verdade não, uma pessoa tá sendo elogiada, o ancião, recebendo os créditos pelo estudo do Prota. Mas sabe o pior de tudo? É o Prota ter que ficar ali ouvindo outra pessoa sendo elogiada ao invés dele, ganhando créditos no estudo dele, um estudo de anos. O nosso garoto então cerra o punho, totalmente irritado, e com razão. Ele admite que estava errado esse tempo todo. Uma sensação de derrota toma conta do rapaz. Ele acredita que mesmo trabalhando a vida toda, nada vai mudar. Conversando com o ancião, o homem questiona ele sobre um tal pedido. O velho diz para ele que não se esqueceu disso. O rapaz insiste, perguntando ao ancião se tá tudo bem. Mas o velho diz que tá tudo bem, ela é só uma mulher de origem humilde, então para ele tanto faz. Guardas aparecem com a Catarina sendo escoltada e aprisionada. Ela, que tá toda ferida, chama pelo Prota assim que vê ele. O Prota percebe que é Catarina e ele tá totalmente assustado com aquilo. Ele não pode fazer muita coisa, então só observa a Catarina sendo levada. Pelo visto, nesse mundo, os poderosos pegam o que querem. Esse ceboso diz que ouviu falar sobre a famosa beleza da garota, e até admite que os boatos realmente eram verdadeiros. Percebendo a situação, o Prota começa a entrar em desespero e reúne uma energia azul na sua mão. Ele pensa em que tudo que ele tentou proteger está sendo levado. A raiva só cresce vendo as figuras no topo da escada. Simon pergunta como eles ousam destruir tudo que ele mais amava. Ele então não perde muito tempo e começa a avançar nos velhos. O velhote só encara ele, obviamente, a diferença de poder deve ser bem grande. Ele então concentra o seu poder e diz que vai ensinar para Simon, no caso Seimon, aonde é o lugar dele. E não deu outra pro Prota. Ele foi atingido em cheio e tá voando pelo ar. Catarina também tá lá, gritando, desesperada pelo Prota, e infelizmente ela não pode fazer nada. Eu não sei se depois dessa o Prota realmente vai conseguir levantar, porque esse golpe foi muito forte. E de fato ele não consegue mais levantar e muito menos reagir. Eu espero não tá vendo o fim da Catarina. Cena seguinte já mostra nosso Protinha preso. Ele tá lá brincando com ratos. Olhando mais de perto a gente vê que os ratos estão se reunindo perto dele. Dá pra perceber o quanto o Prota tá pra baixo e o seu olhar é bem frio e vazio. Segurando o rato ele lamenta não ter conseguido fazer nada. De repente uma lança acerta o Prota. Eu só não sei se foi pra chamar a atenção dele ou foi pra matar de vez, porque a velocidade a gente tem. Vemos que são dois guardas do lado de fora querendo infernizar a vida dele. Um deles até debocha, perguntando se o Prota tá querendo comer rato. Um dos guardas comenta que o Prota pode fazer um acordo com eles. Se ele mostrar como pode invocar um golem, talvez ele seja até mesmo libertado. Mas os guardas percebem que o Prota não tá respondendo. Um deles até comenta que o Prota ficou maluco depois que a mulher dele morreu. Sim, rapaziada, pelo visto mataram a Catarina. Não, pelo visto não, os guardiões estão comentando que Catarina se matou. E ela fez isso para proteger a sua virtude. Seimon tá ouvindo isso tudo e começa a levar o seu dedo até a boca. Isso não é hora de roer a unha não, Protinha. Mas do nada ele morde seu dedo.
Realmente eu tô começando a achar que o Prota tá ficando maluco. Os ratos que estavam perto continuam ali, observando aquilo tudo. Um dos guardas percebe que esses ratos estão estranhos. Eles estão agitados e ao mesmo tempo parados. Isso não é normal. Com certeza tem algo de estranho. Para confirmar suas suspeitas, ele perfura um rato no chão. Realmente esse rato não tá normal. Tem um círculo mágico na barriga do rato. Com certeza algo terrível tá prestes a acontecer. Na hora eles ficam assustados e começam a xingar, sabendo a merda que vai acontecer. Utilizando aquela famosa tinta vermelha, o Prota pensa que antes ele era muito fraco. Parece que Simon tá dizendo um tipo de magia no chão. Apavorado, o guarda manda o Prota parar com aquilo. Invocando o círculo mágico, o Protinha diz que só tá começando, então se preparem que ele tá bem longe de parar. A mão de Simon toca no chão, aumentando o poder do círculo mágico. Os ratos começam a ficar alucinados. Alguns dizem que essa é a segunda reencarnação do nosso mano Alfred. Vocês se lembram do Alfred? Um dos primeiros pupilos do nosso mano puro osso? Com ódio no coração, Simon continua ativando a magia. Ele pensa que Catarina não teria ido se ele fosse mais forte. O Prota parece distribuir uma magia escura para os ratos. E então uma explosão acontece. E vemos que atrás de Simon tem um golem. Eu tô chamando de Simon porque é melhor que Simon, fica estranho pra caramba. O Prota transformou os ratinhos em golems. E não é qualquer golem não, tá? Olha o tamanho das criaturas. O Prota lembra que foi exatamente aquela cara que a Catarina fez naquele dia. A cara de aterrorizado. Ratonildo número 1 passa cortando todos eles, enquanto o Prota pensa que não sabe o porquê que ainda tá vivo. Pra vingar sua mulher, Prota, pra vingar sua mulher, pô. Mais explosões acontecem naquele lugar. E o infeliz do Prota continua lá, refletindo e pensando e pensando. E pelo visto ele invocou mais golems. Cercado em chamas, Simon passa ao fundo, ignorando os guardas. Ele fala pra Catarina para que não se preocupe, já que agora ele não é mais fraco. O Prota então vai embora, sem olhar para trás. Ele tá decidido a conseguir todo o poder que achar. Não importa de onde venha ou o preço a se pagar. Com uma puta cara de psicopata, ele diz que de agora em diante tudo vai mudar. Daí em diante vocês já sabem, né? Agora é tiro, porrada de bomba, explosão, granada. Ih, prepara que o pau vem. Lá ele. O nosso velhote aparece, chamando Simon de desgraçado e maldito. O ancião pergunta se ele pirou, porque ele tá usando magia negra. Mas o Protinha não tá nem aí, e eu acho bom esse velho olhar pra cima, porque agora o Prota tá em outro nível. Com um tom bem desafiador, o Prota pergunta se o velho tem algum problema com as suas escolhas. O homem que levou Catarina agora implora pela sua vida. Sem saída, ele até oferece trazer o velho. Eu só não entendo muito, porque o velho já tava ali, né? Será que ele meteu o pé? O maldito até diz que se o Prota poupar a vida dele, ele vai dar tudo que o Prota desejar. Mas é muita ironia, já que ele foi quem tirou tudo. Ele e o velho, né? Envolto em uma energia vermelha, o Prota pensa nessa tal oferta. Já dizimando o homem, o Prota pergunta se ele conseguiria reviver alguém que já tá morto. Já do lado de fora, Simon amaldiçoa o mundo. Ele jura que vai destruir tudo somente para vingar a Catarina. A cena muda para um grande salão, com um homem ajoelhado. O rei toca o ombro do cavaleiro com uma espada, enquanto chama ele de Herói Lacan. O rei pede para que o herói salve logo o mundo. Ele também fala que o planeta inteiro caiu na escuridão profunda. A ameaça é o exército do rei demônio corrompido. Essa força pisoteou toda a terra, tendo nenhuma piedade, atacando até pessoas inocentes. Esse tal exército do mal já destruiu 2 reinos e um ducado. O futuro do mundo está em perigo agora. Com a espada na mão, o herói Lacan ouve a sua missão. O destino do mundo está todo na mão dele a partir de agora. O rei então pede para Lacan acabar com o rei demônio de uma vez por todas e dar um fim a essa maldita crise. Então bandeiras são erguidas e estandartes são balançados. O herói Lacan se prepara para esse destino incerto. Diante de um exército gigante, o herói levanta sua espada. Ele começa a falar com os bravos guerreiros do Império Divino de Artênia. Ele dá aquele discurso motivacional tentando convencer todo mundo a morrer, tentando parar o maldito rei demônio. Aí a gente sabe que 90% da rapaziada que tá aí vai de ralo. Mas o importante é que a galera tá motivada, é isso que conta e é isso que importa. Vamos que vamos, partiu guerra. Não, pera aí que o discurso não acabou. Lacan ainda tá dizendo que eles vão atrás do rei demônio e vão matá-lo. Pelo menos na teoria, né? A história então parece voltar ao passado.
A gente vê Catarina perguntando pra Simon se ele viu o que aconteceu. Uma criança teve a mão cortada só porque roubou um pão. Simon pede pra Catarina falar mais baixo, ela tá gritando. Mas ela não quer nem saber, ela tá gritando mesmo, e dizendo que os nobres não param de dar punição pesada. E eles fazem isso porque nunca tiveram que passar fome. Então, sem muita escolha, ele só pode ficar calado e escutar o que a mulher tá falando. E ai dele se ele duvidar ou querer falar alguma coisa. Finalmente, se acalmando um pouco, a Catarina fala que eles não escolheram nascer nessa classe social. A vida deles foi decidida por outros. Simon pensa que talvez chegue o dia que classes sociais não vão importar mais. Mas eu avisei que ele deveria ficar calado, ele foi abrir a boca, agora a Catarina tá gritando. Ela diz que um dia como esse nunca vai chegar, não se eles ficarem apenas esperando por isso. Mas Simon pergunta o que diabos eles poderiam fazer. A Catarina então diz que eles têm que ser a mudança que eles querem ver no mundo. Ou então, as crianças que eles irão criar passarão pela mesma coisa. O Protinha acaba deixando todos os seus livros caírem. O Prota fica vermelho e começa a gaguejar. Afinal, eles não são casados ainda. Mas Catarina pede calma, essa não é uma parte importante da mensagem. Mas, aliás, já falando disso, ele tá falando que não vai casar com ela? O Protinha fica sem palavras, sem saber o que dizer. Ela então questiona ele vai ou não vai casar? Ele diz que sim, ele vai, só não tá pronto ainda. Eu acho que ele não tá entendendo a característica fisiológica e facial dele. Ficar escolhendo muito, logo ele perde. Eu achei que ela ia começar a esculhambar ele, chamando ele de terrível, mas pelo visto ela tá só brincando. Ela, na verdade, tá toda tímida, falando que o Prota é tímido. Mas ela ainda completa, dizendo que acha ser a única mulher que casaria com o Prota. Eu não sei se ela tá falando isso num ponto positivo ou negativo, mas tá parecendo esculhambação. A gente então retorna ao presente e parece que o Prota dominou aquele castelo que a gente viu lá no início da obra. Nossos holofotes se aproximam e a gente vê Simon chamando por Catarina. Ele diz que logo tudo vai acabar. Ele tá de frente pro herói Lacan e seu exército. Ele diz que levou um bom tempo, mas o mundo que eles tanto queriam, ele vai fazer questão de tornar realidade. O herói diz que o mundo inteiro foi preenchido por sofrimento por conta de Simon, mas isso vai acabar hoje. O herói jura em nome de Deus que trará justiça. Ele só se esqueceu que o Prota não é mais o lerdão de antes. O doido do Prota começou a rir do nada. O Prota questiona o herói se ele veio até ali para julgar ele com Deus e justiça. Simon encara o herói e fala para ele: "Não, parceiro, tu realmente acha que eu iria temer um falso Deus?" Só que o herói grita que ele vai, ele vai. E o motivo é que incontáveis heróis do Império estão ali com ele. E hoje eles irão derrotar o temido Rei Demônio. É aí que a bagaceira começa e todos os soldados começam a partir para cima. Eles entram em estado de frenesi e partem para cima do Prota. Mas o nosso garoto questiona quem são eles para julgá-lo. Ele diz que na verdade ele será o juiz. A justiça morreu quando ele perdeu a Catarina. É aí que o nosso menino ativa um círculo gigantesco. O Rei Demônio afirma que não acredita mais nessa ilusão. Mas calma, que ele vai mostrar a única coisa que ele acredita. Rapaz, o Prota invocou o próprio Rei Demônio, na verdade, o próprio Satanás. E o puta de um golem apareceu. O herói sente a pressão do nosso menininho de pedra. O Prota, vendo que ele não tá tancando a pressão, começa a rir. Ele diz que hoje é o dia que nasce a verdadeira justiça. E a fé enganosa do herói acaba. O Protinha não levou só um menino de pedra não, ele ergueu vários. Literalmente um exército completo. Os golems então partem pro ataque. Os guerreiros entram em desespero vendo tanto golem no campo de batalha. Um até tenta encorajar o outro, dizendo que não podem ter medo, afinal aquilo ali é o futuro deles. Mas como é que não fica com medo de uma desgraça dessa? O Prota vê toda a cena e só acha eles uma cambada de idiota. Eles não são nada além de lixo. Os status sociais deles ali é inútil. Então agora ele quer ver se esses caras resistem ao verdadeiro poder. A gente vê que realmente não dá, eles começam a correr pelo campo de batalha enquanto os golems só massacram todo mundo. Mas sabem quem ainda não desistiu? O herói que parte pra cima do Prota com tudo. Ele consegue cortar um braço do golem e eu acho que é logo o braço que o Prota tava em cima. O Prota fica espantado, percebendo que ele acabou com um golem de elite com apenas um golpe.
Ele diz que agora ele entendeu o motivo pelo qual ele não conseguiu derrubar aquele maldito daquele reino. Não importava a quantidade de golem que ele enviava. A culpa claramente era desse herói. O Prota então encara o herói então encara o Prota, e a pancadaria continua rolando solta. A gente sabe que a bagaceira tá grande quando a gente vê muito ketchup no chão. Tempo depois a gente vê Lacan e Simon no meio da destruição. O herói já tá bem cansado, nas suas últimas. Mas mesmo assim, ele diz que vai pôr um fim nisso tudo. Eu só quero entender como é que ele vai desviar desse golem já cansado. Ele calou minha boca na hora, ele fatiou o golem todinho. E de novo, Simon encara o herói. E o herói encara Simon. Se isso não terminar em morte, termina em beijo, tá, rapaziada? Só pra dizer pra vocês, que é muito encarada pra 2 homens só. Pelo visto vai terminar em morte mesmo, porque o herói já tá prestes a matar o Rei Demônio. Lacan diz que esse mundo tá podre, e a culpa disso é do Rei Demônio. Nos seus últimos momentos, o Simon chora. Ele diz que poderia recomeçar depois de destruir tudo. Mas já que não pode, ele amaldiçoa o Lacan. Mas não só ele, como toda a sua linhagem sanguínea. Mas sem mais delongas, o Rei Demônio é desconectado. O Protinha vai jogar agora em outro servidor, outro lobby. Nesses últimos momentos, a única coisa que o Prota se lembra é das palavras de Catarina. Ele se lembra dela dizendo que quando tá com ele e ele tá sorrindo, é aí que ela percebe que é a mulher mais feliz desse mundo. Ela então fica só na pontinha do pé e dá um beijão no nosso garoto. E completa dizendo, eu te amo. Mas a cena muda do nada. A gente vê alguém levantando da cama. Esse rapaz se pergunta se ele estava sonhando. Pelo visto, esse rapaz é o Prota, porque ele tá se perguntando se a cabeça dele não tinha sido cortada. O infeliz reencarnou, rapaziada. Ele até percebe que não tem nenhum ferimento e começa a se perguntar o que diabos aconteceu. Ele tá perdidaço, sem saber onde tá. Ele nunca viu aquele tipo de lugar antes. Na verdade, ele nem sabe como ainda tá vivo, já que nem a magia negra é capaz de trazer alguém de volta à vida. Mas algo chama a atenção do Prota. Ele vê o quadro de alguém armadurado e é simplesmente o infeliz do herói Lacan. Mas alguém invade o quarto, chamando o Prota de Jovem Lorde. O homem diz que está aliviado, já que finalmente o Prota acordou. Ele dá um abração no Prota, dizendo que ele dormiu por 2 semanas inteiras. O homem diz que até achou que tinha perdido o último Lacan. Rapaz, isso não tá ficando maneiro não, hein? O Prota começa a empurrar o homem, perguntando como assim, Jovem Lorde? E principal, quem é esse cara? O homem então pergunta pro Prota se ele não tá reconhecendo. O Alfred então cai no chão, falando que a culpa é dele, já que ele não tomou conta do Prota direito. E provavelmente o acidente danificou as memórias do Prota. Mas tudo bem, ele vai explicar tudo. O mordomo diz que isso pode ser temporário e provavelmente o Prota vai acabar se lembrando conforme ele for falando. O mordomo fala que em breve o Prota vai se tornar o Lorde daquele lugar. E ele é sucessor do Visconde Lacan. No caso, ele é descendente do grande herói Lacan. Caraca, Protinha, que merda, olha onde tu foi reencarnar. O mordomo também completa, dizendo que o nome do garoto é Luque de Lacan. E isso deixa o Prota indignado. Indignado não, surpreso. O Luke, no caso o Simon, se levanta. Ele ainda tenta entender o que diabo está acontecendo. Ele recebe a informação de que Lacan morreu, mas morreu há 500 anos atrás, então faz bastante tempo. E depois de 500 anos, o Prota reencarna como descendente direto de Lacan. Desesperado, o garoto corre direto em direção à porta, ignorando totalmente o mordomo. Mas o velho pede para ele não se mover tanto, afinal ele acabou de acordar. E obviamente o nosso Protinha não consegue ir muito longe. Na verdade ele até consegue chegar na porta, enquanto pensa que essa merda só pode ser uma palhaçada de Lacan, já que isso não faz nenhum sentido. Com um tranco, o Luke abre a porta e dá de cara com uma sacada. Ele começa a gritar dizendo que não faz nenhum sentido. Mas algo chama a sua atenção. Uma puta de uma armadura gigante dá de cara com ele. Ele não entende, pergunta que merda é essa. O Prota começa a refletir que se isso realmente existe, tudo que o mordomo falou é verdade. Luke começa a notar a complexidade da arma e percebe que é bem mais complexo que seus golems. Uma magia que antes ele só podia imaginar, agora tá de frente para ele. O mordomo chega na sacada perguntando por Simon, e ele finalmente pergunta qual é o nome do mordomo. O mordomo então se curva, dizendo que seu nome é Hans e ele é o servo pessoal do Prota.
Rapaz, o último Hans que eu conheci não tava muito bem não. Chamando por Hans, ele pergunta o que é aquilo que ele tá olhando. Hans então olha para aquele colosso. Ele diz que aquela coisa é chamada de gigante e é uma arma humanoide. O Prota pergunta se essa arma humanoide é feita usando magia de golem, e o mordomo responde que é quase isso. Ele então explica: um gigante é feito de runas científicas e magia. Devido ao avanço da tecnologia, ao contrário dos golems que são controlados à distância, os gigantes são controlados por um piloto, e o piloto tem que ficar dentro do golem. O Prota questiona se uma pessoa fica dentro daquela coisa, e o mordomo confirma. Prota então analisa, percebendo que para isso teria que ter uma tecnologia muito avançada. Mas se Hans estiver realmente falando a verdade para ele, é uma arma realmente incrível, já que você fica seguro de problemas externos em uma batalha. E, em principal, consegue reagir mais rápido ao que está acontecendo. Essa coisa abordaria todos os problemas que o Prota enfrentou com os golems. O Hans só tá observando as expressões estranhas do Prota, sem entender nada do que ele tá pensando. Do nada o Protinha só sai andando, dando tchau e benção. Mas ele pensa: se isso existir realmente, significa que 500 anos se passaram. Pô, Protinha, cai na real, cara. Tu reencarnou, mano. Acabou. Aceita que dói menos. Olhando para suas mãos, ele se pergunta o porquê. Por que ele tinha que renascer como um descendente direto daquele maldito? Mas alguém grita por ele. E pelo visto um tempo se passou, porque o Prota tava bebendo e muito. Eu acho que ele já tá muito chapado, porque ele tá em cima de uma mesa enquanto o mordomo pede pra ele não se esforçar tanto. Ele até tá pedindo pro Prota se acalmar um pouco. O Prota questiona o mordomo, perguntando se ele realmente disse que ele é descendente direto de Lacan. E o mordomo, obviamente, confirma isso. Eu acho que eu entendi o motivo do Prota tá bebendo tanto. O Prota então pergunta qual é o problema. Ele deve ser mais saudável que a maioria. Logo em seguida, ele sente alguma coisa. Não cai não, Protinha. Você disse que era o mais saudável, então agora sustenta. Ele começa a perguntar pro mordomo o que é isso que ele tá sentindo. O mordomo diz que tentou avisar ele, né? Mas ele não parou. O mordomo fala que ele precisa tomar cuidado devido à maldição. Luke questiona que maldição é essa. O mordomo começa a refletir que imaginou que pelo menos isso o Prota ia lembrar. O Prota então questiona de novo que diabos de maldição é essa que ele tá falando. E o mordomo não sabe nem por onde começar. Hans então fala que seu ancestral, Lacan, levantou um exército para derrotar o exército do Rei Demônio. E blá 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 blá. Indo direto ao ponto, Hans fala que o Lorde Lacan foi louvado pelos seus esforços, mas logo depois veio a falecer. E o motivo foi a maldição do Lorde Demônio. O Prota começa a se perguntar se ele realmente fez isso. Ele então começa a se lembrar que disse que toda a linhagem sanguínea daquele cara deveria passar a sua vida em sofrimento. O Prota começa a refletir, pensando se o mordomo tá falando daquela vez que ele falou aquelas palavras vazias. Mas era só isso, palavras vazias. Era algo que ele disse só porque tava puto, nada além. O mordomo continua explicando que 500 anos atrás, o mundo enfrentou um perigo, a ameaça do Lorde Demônio, Simon. No caso, Simon. A sua magia era muito forte. O Lorde Demônio criava golems mais fortes que um exército inteiro, como se não fosse nada. Ele acabava com vários soldados muito fácil. Parecia que o mundo ia cair na mão dele, mas o guerreiro Lacan apareceu para impedir. Graças ao herói Lacan, o Lorde Demônio foi derrotado. Mas antes de ser derrotado, o Lorde Demônio lançou uma maldição horrível no guerreiro Lacan. A maldição não acertou só o herói, mas sim a sua família inteira, e por gerações. Por fim, Hans explica que a maldição faz todos os parentes de Lacan partirem cedo e com muita dor. Pelo visto eu estava errado, não é Hans que estava falando com o Prota, é o Prota que estava lendo um livro sobre isso. O Prota diz que em primeiro lugar ele nem conjurou uma maldição, e eles realmente acham que uma maldição ia durar tanto tempo? Ué, Protinha, se não foi isso, foi o que então? O Protinha até admite que talvez uma parte da culpa tenha sido dele. Se ele não tivesse perdido, isso não teria acontecido. Ele mais uma vez se pergunta o motivo dele ter nascido na família do seu inimigo. Nasceu, irmão, já chega, nasceu, filho, já era. Aceita e vai dormir. Mas ele levanta uma questão engraçada, parece até mesmo que foi ele que foi amaldiçoado. Provavelmente deve ter sido isso. Mas essa também é sua segunda chance, afinal ele morreu antes de concluir seu objetivo. Ele não pode se encontrar com a Catarina no outro mundo assim. Afinal, esse mundo podre existiu por mais 500 anos.
Então, o Prota não consegue nem imaginar o quão corrompido esse mundo tá agora. Mas para ele não importa quanto tempo se passe, ele tem certeza que nem todos os seus seguidores morreram. A única solução para ele é aprender mais sobre essa era. Se ele conseguir se reunir com seus seguidores, dessa vez ele pode realmente conseguir mudar esse mundo. Com toda certeza, ele pode. Tempo depois a gente vê um livro jogado no chão. O Prota tá que nem um bebum, tá bebendo de novo. Ele diz que encontrar os seguidores dele é minha bunda. No caso, a bunda dele, né? Luke acredita que provavelmente as pessoas já se esqueceram do Lorde Demônio. Tá sendo difícil para ele aceitar que depois de 500 anos não existe um único traço da sua existência. E a gente vê que tá ventando muito, né? Porque o Prota tá cambaleando. O vento deve estar muito forte, com certeza. E é engraçado que o Prota dá um passo pra frente e 5 pra trás. Mas ele tá sóbrio, tá, galera? Pelo amor de Deus, não pensem isso dele. Mesmo bêbado, ele percebe que o seu corpo não tem mana e muito menos estamina. Então, o que ele conseguiria fazer com isso? O bebum então tropeça. Ele acaba perdendo o equilíbrio e cai de cara no chão. Mesmo afundado na cerveja, na cachaça ou no vinho, ele se pergunta o que diabos ele faz agora. Cerrando os punhos, ele chama por Catarina. Será que ele está condenado a não atingir nada nessa vida? Ele só queria criar um mundo onde todos fossem iguais. Mas alguém grita por ele. Na hora ele questiona o que é. Já do lado de fora ele questiona o que diabos está acontecendo e por que tá essa barulheira toda. De frente para os servos do Prota, alguém está perguntando por quanto tempo o Luke vai continuar evitando eles. Eles, os mercadores, não irão dar um passo para trás. Pelo menos não até ter uma audiência com o Prota. E quem fala isso é o mestre da filial da associação comercial, Alon Derin. O Prota então começa a pensar se ele está com dívidas. Esse maldito do Lacan e seus descendentes estão com problemas. O comerciante então diz que são apenas 30 mil pesos. Só isso, mais nada. Esse dinheiro foi pego para desenvolver uma mina, mas sempre acaba evitando os comerciantes. O comerciante pergunta se pelo menos ele tem a intenção de pagar. O mordomo explica que o jovem mestre precisa ficar em descanso por causa da sua condição. Mas não se preocupe, que eles vão descobrir uma forma de pagar. E pede para o homem vir aqui em outra hora. Mas o comerciante se nega. Eles querem ouvir isso diretamente do jovem mestre. Mas, baseado na cara de todos ali, parece que eles não vão ser capazes de pagar o homem pelo menos agora. Bom, 30 mil pesos não são uma quantidade pequena. Mas ele faz uma oferta. Que tal eles darem aquele gigante? Ele nem vale mesmo esses 30 mil pesos, já que ele é de segunda mão. Então essa vai ser uma ótima oferta. Um homem que pra gente ainda é desconhecido grita que isso não vai acontecer, afinal aqueles gigantes são cruciais para eles. O homem continua dizendo que eles têm apenas 3 gigantes para todo o território. Como eles poderiam defender o território desse jeito? E o homem é apresentado como o comandante dos cavaleiros, o Roger. Ele tá virado no samurai, dizendo que não vai admitir isso. Podem até matar ele se quiser, mas não vão levar o gigante. O contador diz que já que eles não querem aceitar essa oferta, então que tal aumentarem as taxas temporariamente? Hans diz que isso não pode acontecer, afinal as pessoas já estão na merda. Fora que ele já tem poucas pessoas. Só que Dishon, o contador, diz que a única coisa a se fazer então é entregar o gigante. Roger então dá um grito de novo, dizendo que isso não vai acontecer. O Prota tá rindo enquanto bebe, vendo o merdelê acontecer. Quem não gosta de um barraco, né? Ele até pensa que aquele desgraçado do Lacan deveria estar vendo isso. Derin, um comerciante, manda todo mundo relaxar. Tá tranquilo. Ele nem terminou a oferta porque, na verdade, ele quer tomar posse do gigante e da mansão. Mas eles não querem ter uma visão errada disso. Na verdade, que as pessoas têm uma visão errada deles. Já imaginou ser considerado a pessoa que tomou a casa do herói? Complicado, né? Ele então aponta para o gigante, falando, que tal aquilo? Roger pergunta se o comerciante está querendo sacanear ele. Quantas vezes ele vai ter que dizer que o gigante não sai dali? Mas parece que Roger entendeu errado. Ele não está falando do gigante, mas sim da torre mágica que está atrás dele. Os 3 homens ficam chocados com a nova proposta. Roger começa a pensar nessa nova proposta. Ele acha melhor que o gigante, já que ninguém vai naquela torre. E rapaziada, o nome do cara é Rogens, tá? Mas eu chamo de Roger porque fica mais familiar, né? Rogens, é estranho. O contador fala que antes eles até tinham uma renda com aquilo, já que servia de atração turística. Mas isso não acontece mais. O Prota, que estava escutando tudo e olhou para a torre,
começa a xingar Lacan de desgraçado, percebendo o que ele fez. Aquela não é uma simples torre, é a torre mágica dele. Sim, aquela antiga torre mágica. A história decidiu nos levar a 500 anos atrás, onde a torre do Rei Demônio está atualmente situada. Eu não sei se vocês se lembram, mas a casinha do Prota era bem longe dali. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Era exatamente esse lugar que o Prota morava. Podia faltar tudo na casa, mas era dele e tinha muito amor. Pra ele, aquilo ali era um lugar de descanso e aconchego. De volta ao presente, Luke tá puto com os caras. Na verdade, com o mercador. Como é que ele ousa querer aquele lugar? Eu só não entendi como aquela torre tá conectada com a sua casa. Mas eu acho que no decorrer da história a gente vai acabar entendendo. Mas o mercador tá rindo, dizendo que eles não precisam se preocupar. Com as capacidades da companhia dele, aquele lugar pode voltar a ser um ponto turístico. E, em principal, bem popular. E isso com certeza vai alavancar a economia da região. Dos três, um fica pensativo, o outro não gosta da ideia, mas a rapaziada do financeiro tá feliz, dá pra ver, né? Porém, do nada, tudo começa a tremer. A gente vê que é o Prota saindo de lá pegando fogo. O mordomo até tenta parar ele, dizendo que ele não pode andar, mas o Prota só manda Hans se afastar. O comerciante ainda não entendeu o perigo da situação, então ele brinca, dizendo: olha só o que temos aqui. E ainda ousa perguntar pro Prota se ele já tá melhor. Ele diz que a conversa estava indo muito bem, e ele já alinhou bastante coisa com seus vassalos. Agora eles só precisam da assinatura do Prota. Mas o Prota faz o gordo suar frio. Ele pergunta pro gordo se a única coisa que ele sabe é falar. Será que pelo menos ele sabe que tipo de lugar é aquele? O Protinha, bem puto, pergunta como é que ele se atreve a tentar tomar aquele lugar. Até os guardas sentem a pressão do poder do Prota e ficam com medo. E o comerciante percebe que ele é bem diferente dos boatos. O gordo até tenta contestar, mas o Prota só manda ele calar a boca. O Luke fala que depois de pegar a terra que fica no centro do território deles, que por sinal não fica longe da propriedade principal, o safado do Deren vai querer aumentar seu território. E não só isso, como a sua influência também. O desenvolvimento da área seria o disfarce perfeito para isso tudo. O gordinho foi pego na saia justa e o Prota até questiona, perguntando se ele entendeu errado. Mas ele bate de frente dizendo que isso é um absurdo. O Prota então começa a esculhambar o comerciante, dizendo que ele não consegue nem vender arma de segunda mão. Então agora ele vem até ali tentando roubar o seu território. O Protinha diz que odeia aquele tipo de gente, essas pessoas podres por dentro. O comerciante pensa que não pode deixar isso barato, ele precisa dar uma resposta à altura. Ele então bota o dedo na cara do Prota, dizendo que a casa Lacan não é capaz nem de pagar suas próprias dívidas. Então ele tem que agradecer, porque eles estão tentando ser gentis. Até vieram com uma proposta razoável. Eles continuam dizendo que a companhia deles precisa recuperar o dinheiro de alguma forma. Mas o Prota fala: quem disse que a gente não tem como pagar? Ele assume a responsabilidade, dizendo que vão pagar em 15 dias. Em 15 dias não, vão pagar em 10. E não vão só pagar o normal, mas também vão pagar os juros. Mas agora ele manda o cara dar o fora daqui. Daren e seus soldados começam a ficar paralisados com aquela energia. Ele até olha para os soldados, tentando ver se eles vão reagir a alguma coisa. Mas pelo visto eles não vão não. Sem muita escolha, ele pega o rumo dele para casa, dizendo que quer ver se o Prota realmente vai pagar. O Prota de longe só vê ele indo embora, pensando que esse tipo de gente é tudo igual. Enquanto isso, o Roger tá todo comovido, não acreditando no que o Prota falou. A real é que nem o Protinha entende essa comoção toda. Os três subordinados batem no peito e falam que ficaram tocados pelas ações do Prota. Eles falam que o Prota é tão bom que percebeu todos os planos deles. Além disso, protegeu a honra dos seus ancestrais. Mas o Protinha não entende, tá perguntando que merda eles estão falando. O Roger fala que não imaginava que ele tinha tanto orgulho da própria casa. Eles ainda continuam comovidos de como o Prota conseguiu fazer o comerciante ficar sem resposta. Mas o Prota só pensa que esses cuzões são muito incompetentes, isso sim. Eles só podem estar querendo transformar o Prota no Rei Demônio de novo. Com certeza o Prota não tá animado igual aos seus vassalos. E finalmente Hans pergunta como é que eles vão pagar essa bendita dessa dívida. O Protinha pergunta quanto seria esses 30 mil pesos. E Hans fala que daria para comprar 10 mil sacos de trigo com esse dinheiro. Mas não só isso, custa tanto quanto uma nova unidade do gigante. E nesse momento eles nem têm como pegar um empréstimo com outros bancos ou outros mercadores. Mas o Prota sabe alguma outra solução? O Prota responde pro mordomo que isso não ajuda em nada. Então ele se vira e sai saindo, dizendo que vai dar um jeito de pagar essa dívida.
E todos devem ficar somente observando o que ele vai fazer. O Protinha procura por bens, mas não acha nada. As instalações também estão uma merda. E a comida tá escassa. Ele joga tudo pro ar, vendo que não tem muita solução. Luke pergunta ao mordomo se realmente aquela foi a casa que matou o Rei Demônio. Por que diabos não tem nada ali? Ele acusa os seus vassalos de roubo, mas o mordomo diz na hora que eles não fizeram isso. Ele diz que o Prota vai entender se ele olhar para a genealogia. Depois que o herói Lacan matou o Rei Demônio, ele recebeu o título de Marquês e um pedaço de um território. Não entendendo muito, o Prota pergunta, e o mordomo continua a história, falando que um duque começou uma rebelião contra o reino de Lívia. E foi nessa que o Visconde Lacan lutou. Só que o Visconde já estava sob efeito da maldição do Rei Demônio. E por isso ele acabou sofrendo uma derrota feia na batalha. Depois disso, o título de Visconde foi tirado. E ele foi exilado para as fronteiras. E lá, a saúde dele só piorou. O Prota meio que entendeu um pouco, percebendo que Lacan não queria ficar ali de vez. Afinal, para ele, aquele lugar era ruim. Só que Luque não entendia uma coisa. Se a situação da casa tá tão ruim, como ela se manteve por 500 anos? Como eles terminaram assim? Realmente é uma boa pergunta. Mas o mordomo explica que os seus ancestrais esperavam que eles recuperassem a sua antiga glória. O mordomo continua dizendo que para dar a volta por cima, os seus ancestrais fariam tudo. Mesmo que isso significasse usar tudo, como bens, autoridades, tudo mesmo. Eles fariam de tudo para recuperar sua antiga glória. Mas devido a essa maldição que é passada de geração em geração, por mais que eles se esforçassem, no fim tudo era em vão. E foi assim que a casa simplesmente caiu. O mordomo também comenta que não sabe se o Prota se lembra disso, mas o motivo pelo qual o Prota perdeu a consciência foi devido a um incidente com um gigante. Como todos os outros, o Prota também estava tentando recuperar a reputação da sua família. Ele queria provar para todo mundo que ele também tinha a qualidade de um herói. Escutando tudo isso, o Protinha se levanta e começa a comentar que na sua situação atual, não tem nada que eles possam fazer. E Hans comenta que mesmo sendo o mordomo daquela casa, ele não consegue fazer nada para ajudar. Então pede desculpas dizendo que sente muito. Porém, parece que o Prota observa algo. Só que o mordomo grita, dizendo que tem certeza que eles podem fazer algo. Alguma saída existe. Hans diz que desiste até da própria vida para compensar essa dívida. Mas o Prota diz que não tem necessidade disso. Ele acabou de pensar em algo. Coçando o queixo, ele começa a comentar que a única coisa que eles precisam é pagar a dívida, correto? Pelo visto, um tempo se passa. A gente vê que o mordomo, não, todo mundo da rua tá assustado com o que estão vendo. Roger comenta que quando o Prota disse que pagaria a dívida, ele não imaginou que fosse com isso. Tá todo mundo ficando surpreso, então eu tô começando a ficar ansioso já pra saber o que diabos ele tá fazendo. Do lado de fora tá todo mundo protestando, aparentemente o Prota pegou alguma estátua e foi vender. A gente finalmente entende o motivo de Hans estar tão espantado. O Prota pegou a estátua do herói Lacan, que tava lá ontem à noite mesmo. Mas afinal, aonde o Prota foi com aquela estátua? Bom, nada importa agora, o mordomo foca só em uma coisa, achar o Lorde. Mas um soldado chega dizendo que eles têm um problema. Um soldado fala para Hans que o jovem mestre e um cavaleiro da guarda sumiram. O soldado diz que acha que saíram quando a guarda estava mais vulnerável, quando a segurança estava mais baixa. O mordomo, vendo que não tem solução, só cai de joelho no chão, rapaziada. O mordomo começa a se perguntar o que diabos o jovem Lorde tá pensando. Já bem longe dali, a gente vê o Prota, a estátua e o cavaleiro. Esse cavaleiro chama pelo Prota. Ele então pergunta pro Prota se ele pode fazer uma pergunta, mas sem querer ser muito rude. O Prota, bebendo, diz que pode, só não lembra quem é aquele cara. O cavaleiro só ri, percebendo que o Prota esqueceu de novo. O garoto diz ser Philip. Ele serve ao Prota como se fosse um guarda pessoal. Philip pergunta se realmente Luke vai vender a estátua. E o Prota responde que sim. Depois de derretido, deve gerar um dinheirinho. O guarda comenta que aquela estátua deve ter uns 500 anos de história. Mas o Prota tá pouco se fudendo, ele chuta a estátua e foda. Ele pergunta pro guarda se esses 500 anos de histórias vão alimentar eles. Philip diz que vendendo a estátua, o Prota não vai conseguir muita coisa. Mas o nosso Protinha apenas diz que vender a estátua é uma parte do seu plano, e não ele completo. O guarda sorri, percebendo que o Prota tem um plano. Philip tem certeza que todos vão entender quando ele pagar a dívida. Mas afinal, qual plano é esse? O Prota pensa nesse bendito desse plano. Ele diz que o plano é pegar o dinheiro da estátua e apostar. É, rapaziada, o Prota vai apostar. Será que nesse mundo também tinha tigrinho?
Escutando isso, o Felipe fica desacreditado. O guardinha então questiona, perguntando pro Prota se realmente ele tá pensando em apostar. Esse é o grande plano dele? Será que ele já parou pra pensar que ele pode acabar perdendo todo o dinheiro? O Prota pergunta se Felipe só veio com ele pra dar sermão. Só que o Felipe responde que o Prota que agarrou ele e arrastou ele no meio da madrugada. Se ele soubesse que esse era o plano, ele claramente não teria vindo. Nosso fiel escudeiro comenta o porquê que eles não dão meia volta e imploram por perdão. Talvez eles possam bolar um novo plano. Mas a vibe do guarda cai na hora, escutando o Prota chamar ele de idiota. É só pensar bem, se eles voltarem agora, ele teria que explicar o porquê pegou a estátua. E se ele falar que a razão é querer dinheiro para apostar, com certeza eles não vão perdoar o Prota. O guardinha fica em choque quando o Prota fala que ele seria expulso permanentemente. Não. Pera, o Prota lembra que ele que é o Lorde do lugar. Ele não pode ser expulso. Sobraria só pro guardinha mesmo, né, que não tem nada. Com certeza, a história de ser expulso mexe bastante com o guardinha. O safado do Luque então fala para ele pensar sabiamente. Ele tem que realmente pensar o que é melhor para ele. Será que Felipe quer virar um mendigo sem dinheiro? Ou quer ser um herói que vai trazer a honra para a família? Sem muita escolha, o Felipe diz que vai confiar. Felipe então diz que vai voltar para a rota original, onde eles estavam. E o Protinha diz que isso é bom, muito bom. O Felipe resmunga, dizendo que realmente ficou sabendo que a personalidade dele mudou depois de acordar. Mas isso é basicamente o diabo em pessoa. A cena muda para um porto, e uma voz anuncia que falta 5 minutos até o embarque. E lá está o nosso Protinha e o seu guarda. O Protinha provoca, perguntando se o Felipe não quer voltar, mas na hora ele já nega, dizendo que é melhor eles entrarem. Os dois então entram no navio. O capitão balança o sino e decreta a partida. E logo em seguida o navio zarpa. Ao cair da noite, eles chegam numa cidade portuária, que a propósito tá bem bonita. Alguém tá recebendo uma bolsa de dinheiro. É o Felipe brigando com o velho. Ele tá reclamando, falando que aquilo ali vale mais, já que afinal é uma estátua de um herói. Mas o velho fala que se ele pagar mais ele vai falir, então é aquilo ali mesmo. O Prota não quer saber muito, então ele chama pelo Felipe e manda ele mostrar o caminho. O Prota diz que aquele lugar mudou muito, e Felipe pergunta se ele já veio ali antes. O Protinha diz que veio ali só um pouco, mas naquela época nem fudendo aquilo ali era daquele jeito. Antes não dava pra chegar na cidade facilmente por conta de um Kraken. Então, basicamente, ele era uma ilha deserta. Isso deixa o Protinha pensativo, porque realmente se passaram 500 anos. Nem o Kraken que estava ali tá mais. Apesar de tudo, ir para aquele lugar foi uma boa ideia. Felipe fica empolgado, porque foi ele que trouxe o Prota ali. E já que o Prota gostou, ele gostou também. Ele diz que esse lugar é a segunda maior cidade da região do sul do Império. Então as coisas estão mudando a todo momento. De fato, era uma ilha que as pessoas não chegavam facilmente. Mas não só por conta do Kraken, mas por conta de outros monstros também. Mas com o desenvolvimento da engenharia mágica de armas, aquele lugar ficou bem mais populoso. Então, naturalmente, as apostas são bem altas. Então vale a pergunta, será mesmo que o Prota vai ficar bem por ali? O Prota diz que se ele não tivesse confiante, ele nem teria vindo. E ele tá cara a cara com um cassino muito luxuoso. O guarda ainda tá relutante em entrar, mas o Prota não quer nem saber. É hora de entrar, então eles vão entrar. Felipe pede para respirar primeiro, mas o Prota tá perguntando por que diabos ele tá com medo. Na verdade, é o Felipe que quer saber como é que ele tá tão calmo. Ele tem um jeito especial de ganhar esses jogos? O Protinha acha que sim, ele tem. Quando se trata de apostar, a atitude é tudo. Tempo depois, o Protinha já tá gastando, já tá jogando na mesa. Pelo visto, ele tá perdendo bastante. Seu oponente pergunta, com um tom meio debochado, se Luke vai querer continuar jogando. O adversário do Prota tá caindo em gargalhada, dizendo que a sorte sorriu pra ele hoje. Com um sorriso falso, o homem diz que é uma honra jogar com um nobre como ele. Porém, parece que as moedas do Prota acabaram. Não é melhor ele parar por ali? O Prota diz que ele não pode fazer isso, então pede para Felipe trocar todo o dinheiro restante. Felipe na hora questiona, obviamente, mas o Prota não quer nem saber. Ele diz que mandou, então é melhor o moleque fazer. Enquanto isso, o homem à frente acha que o Prota é um idiota bem agitado. Ele tá com sorte hoje, porque ele pegou um belo de um otário. Moedas então são levadas à frente. O Prota diz que vai apostar tudo nisso e grita Alvin. Eu não sei exatamente o que isso significa num jogo, mas deve ser algo como aposta total, né?
O medroso do Philip, que não tá confiando nem um pouco no nosso Protinha, diz que agora é o fim da família. Não tem jeito, lascou. O homem nem consegue acreditar que o Prota tá apostando tudo. E ele fica um pouco nervoso, porque é a primeira vez que ele faz um jogo tão grande. O homem acha bem impressionante a postura do Prota, que se mantém bem calmo. Ele então manda conferirem as cartas, mas se vocês repararem bem, tem uma mulher bem safadinha lá atrás. Eu acho que ela tá só bisoiando o jogo do Prota. O homem então dá um grito de felicidade. Aparentemente o jogo dele tá muito bom. Ele já ia recolhendo todas as moedas da mesa, mas o Prota pede para ele esperar. Afinal, ele precisa ver as cartas do Prota também. Para surpresa do homem, o Prota tem as melhores cartas. Ele começa a dizer que não faz sentido, mas faz sim, meu amigo. Você se lascou e foi muito, viu? Não foi pouco não. Luque fala que a melhor parte da partida são as reviravoltas, mas mesmo assim foi uma ótima partida. O Chorão não consegue nem acreditar no que ele tá vendo. Só que o homem não aceitou a derrota. Ele bate na mesa, dizendo que não tem como. Não tem como ele ter pego aquelas cartas. Então que truques ele tá usando? O Prota pergunta se esses tais truques que ele tá dizendo são as pessoas que ele botou atrás dele. O otário da vez se pergunta como é que o Prota ficou sabendo disso. Mas ele achou mesmo que pra cima do nosso Protinha ele ia ganhar? Logo o cara que foi o maior nerd na outra vida? Ele percebeu que todos os espectadores à volta são subordinados dele. E o Protinha sabia que eles estavam passando cartas. Mas a razão que ele continuou caindo no golpe é porque ele precisava trocar todas as cartas. Esse safado deixou pequenas marcas de mana nelas. Se ele puder controlar as cartas com essas marcas, fica tudo bem fácil. Ainda mais para quem controlava golems. Mudar a carta é molezinha. Assim, o Luke pode ganhar facilmente todas as partidas, sem precisar usar truques. Pelo menos truques visíveis, né? Mas ele fala pro cara admitir logo que perdeu e começar a pagar. Só que o homem declara que os negócios de hoje terminaram. Ele ordena para que mostrem educação àquele tal jovem mestre. Logo após o homem dizer isso, o Protinha é cercado por vários capangas. Só que Luke se pergunta por que os idiotas, mesmo depois de 500 anos, não mudaram. É porque idiota é idiota, né, Prota? Os caras não evoluem não, pô. Esse safado começa a juntar energia na mão. Aqui todos os homens estão indo pra cima dele em simultâneo. Só que o Chorão não vai dar esse mole, né, rapaziada? Ele já puxa a espada. Mandando o Prota tomar cuidado, ele passa o metiolate em todo mundo. Felipe tá falando que esse metiolate aí é do novinho, pô, não dói não. Ele pergunta se o homem tá querendo perder a vida por ter dado essa ordem. Claramente o cara já fica preocupado, ele não quer perder a vida nem de longe. O Prota tá lá atrás, só observando o Felipe tacando terror no cara. Ele começa a perceber que isso não é ruim. Eu acho que ele notou as habilidades de Philip. Só que tempo depois, o Philip já tá carregando uma bolsa bem pesada. Ele tá felizão, achando que aquilo ali tem mais de 10 mil pesos. Eu não sei não, mas eu acho que os malucos encontraram a farm. Só que o Prota não parece muito satisfeito com isso. Na verdade, ele tá pensando nas habilidades de Philip. Ele achou que o cara fosse só um porteiro, mas ele derrotou uns 8 de uma vez. Independentemente de qualquer coisa, os ganhos de hoje não foram nada ruins. O ruim é que vai ser difícil usar a casa de aposta agora. Sem muito o que fazer, ele pergunta pra Philip se tem outro lugar que eles possam apostar. Bom, Philip fala que tem a arena de gigante, eles podem apostar lá. O Prota fica surpreso que realmente exista uma arena de gigante. Nas arenas onde lutavam cavaleiros, agora lutam gigantes. Na verdade, os cavaleiros ainda lutam, né? Mas dentro da armadura. Dependendo da partida, a taxa de dividendo muda. Mas se eles forem bem, eles podem ganhar 30 mil pesos ou até mesmo mais. Prota pensa que não é uma má ideia, já que ele estava bem interessado nesse papo de gigante. Se eles forem desenvolvidos usando magia de gigante, no caso de Golem, talvez ele consiga adivinhar quem vai ganhar. Todo empolgado, o nosso escudeiro fala que o Prota pode confiar nele. Ele já foi o melhor estudante da Academia Imperial Militar de Gigantes. Rapaz, quase que esse nome não sai. O Prota diz que tá bom e o outro sai pulando, saltitando de felicidade. O cara realmente ficou empolgado com isso. Porém, quando estão indo para a arena, eles percebem uma situação bem chata. Tem soldados maltratando crianças. Philip fica indignado, percebendo que são só crianças ali. O Protinha explica que 500 anos atrás, mesmo que o mundo tenha mudado, ainda tem coisas que são iguais. Algumas coisas só decaem, apodrecem ainda mais com o tempo. A gente vê que alguém ficou bem irritado com isso. Essa pessoa grita, chamando até a atenção do Prota. O guarda olha para ver quem tá chamando eles. A mulher tá mandando eles pararem, dizendo que eles são guardas reais. Eles deveriam mesmo era proteger o povo. Então por que eles estão fazendo isso com aquelas crianças? O povo para eles era apenas os nobres? Só que o Protinha percebe uma coisa muito interessante. A mulher é idêntica a Catarina. Parece até que ela reencarnou.
Enquanto essa mulher misteriosa se aproxima, o guarda diz que mesmo que ela seja princesa, dessa vez não vai adiantar. Eles estão ali a mando do conde. E ela sabe o quanto o povo tá inquieto por conta desses dias. Tá cheio de refugiados da área deles. Só que a mulher rebate, dizendo que o certo a se fazer agora é prender? Essa é a lei deles? Numa prisão onde nenhum animal poderia sobreviver? Ela continua dizendo que eles são só crianças inocentes que perderam seus pais. Não é possível que eles sejam culpados até disso. Se for assim, até ela tem que ser punida. Afinal, antes de ser princesa de um reino, ela também é uma refugiada. O guardinha coça a cabeça, pensando que se a princesa continuar assim, ela vai trazer problemas. Ele tenta explicar pra ela que eles não estão fazendo isso porque gostam ou porque querem. Eles só estão cumprindo ordens. Já querendo meter o pé dali, Philips comenta que a situação tá ficando bem tensa. Mas o Prota só quer saber quem é aquela garota. Philips explica que ela é bem famosa no Reino Volga. Ela é a princesa que não se importa com os nobres. Enquanto Catarina, quer dizer, a princesa, tá indo ajudar as crianças, Philip comenta que não sabe o porquê, mas ouviu falar que seu reino caiu em ruínas. A palavra reina escapa da boca do Prota. Ele se pergunta se aquela realmente é a reina. Eu acho que reina é uma forma que ele chamava a Catarina. Observando o rosto da garota, Luke não tem dúvidas. Não importa o ângulo, aquela é a Catarina. Ele começa a se perguntar se ela reencarnou, assim como ele. Mas mesmo assim, como é que pode ela ter a mesma aparência? O guardinha segura a garota, chamando ela de princesa reina. E agora a gente entende, né, o porquê dela ser chamada de reina. O guarda diz que sente muito, mas não pode permitir que ela faça isso. Se ela continuar assim, é eles que vão ser punidos. Em seguida, o guarda dá uma cotovelada na mão de Catarina, enquanto o outro observa, perguntando o que diabos ele tá fazendo. O guarda grita, mandando ela parar de atrapalhar. Mas sabe o que ele não conta? É que o Protinha tá vendo tudo isso, e rapaz, o negócio vai ficar quente. No instante seguinte, Luke avança com o punho cerrado. Ele tá doido pra amassar o cabeça de lata. Enquanto prepara mais um soco, Luke fala que por mais que o tempo passe e o mundo mude. Calma aí que o Prota não conseguiu completar a frase, ele tá batendo mais um pouco. Agora ele completa, dizendo que esses lixos sempre vão existir. Eles nunca vão desaparecer. Rapaz, o soldado perdeu o dente, olha lá, ó. Ficou banguela. Só que o inesperado acontece, a Catarina agarra o braço do Prota, pedindo pra ele parar. Ela diz que não há necessidade de ir tão longe. O Prota se espanta com isso e começa a chamar ela de Catarina. Só que o outro guarda não quer nem saber, ele já tá preparando a Tramontina. Só que ele esqueceu de uma pessoa. O Philip já tá preparado para desconectar o soldado. Eu acho bom ele ficar quietinho. Sem muito o que fazer, o soldado xinga, chamando o garoto de desgraçado. Os soldados então partem, mas Philip comenta que desse jeito eles não vão poder ir para a arena de gigantes. O Prota não tá nem aí para a arena, ele já corre chamando por Catarina. Ele pergunta se ela se machucou e diz que ele perdeu a cabeça e sente muito por isso. A garota se vira perguntando quem é o nosso rapaz. Ai, que facada no coração, meu Deus. Acho que ele não esperava por essa. O mundo do Prota caiu. O Prota pergunta como ela não se lembra quem é ele. Mas a princesa só manda ele se afastar, dizendo pra ele não chegar perto. Ele se lembra que tá num corpo diferente. Então talvez esse seja o motivo por ela não reconhecer ele. Só que a princesa diz que não quer saber quem é o Prota. Qual é a diferença dele pro guarda? Ambos estavam se machucando. Mas o mais importante, ele parece estar confundindo ela com outra pessoa. O nome dela não é Catarina. Ela diz que se chama Reina. Philip chega gritando, dizendo: minha nossa, parece que meu senhor se enganou. Ele explica que não são pessoas ruins, e na verdade o Protinha passou por algumas dificuldades. O Prota fica desolado, de coração partido, enquanto escuta Philip falando que provavelmente ele confundiu a garota. Ele então diz que suportou inúmeras horas sozinho, mesmo sabendo que ela nunca voltaria. E agora ele perdeu a compostura só porque elas são parecidas. Só que um homem aparece chamando a princesa. Esse é o Victor, o mordomo da princesa. Ele estava procurando por ela esse tempo todo. O Victor nem acredita que ela estava brigando com os guardas de novo. Mas afinal, quem são essas pessoas do lado dela? O Victor continua dizendo que já que essa é a primeira vez que todos se conhecem, por favor, mantenham distância da princesa. O Protinha pensa que isso é uma puta de uma idiotice. Por mais que ele tenha se confundido e a situação escalado, ele, querendo ou não, ajudou ela, não ajudou? Ele não fez isso querendo algo em troca, mas um obrigado seria muito legal da parte dela. Isso deixou Reina sem palavras. Só que o Protinha não quer nem saber, ele já deu as costas e chama por Philip. Victor também não perde tempo e faz o mesmo. Só que a garota reflete que realmente ela nem agradeceu. A cena então muda para a arena de gigantes.
A gente vê que os narradores estão empolgados, dizendo que o gigante está recuando. Só que o Protinha sabe que é nessas horas que a gente precisa manter a calma. As coisas estão esquentando e Felipe tá ficando empolgado com isso. Ele até que defendeu rápido, mas o Prota percebe. Agora acabou. Finalmente a gente vê os benditos dos gigantes brigando. Realmente o Luke estava certo, o gigante está caindo. O comentarista diz que o golpe final veio e a vitória é de Adolf. E a multidão vai à loucura. O Prota pensa que isso é bem fácil. Analisar para ele está sendo bem tranquilo. Como ele tinha dito antes, de fato, o gigante é baseado na magia dos golems. Ele consegue descobrir quem vai vencer pelo fluxo de mana. Os comentaristas estão dizendo que essa partida vai ser bem intensa. Felipe está pensando em rever a sua aposta. Afinal, como Ferroada, uma pessoa que teve uma vitória e 5 derrotas, ganharia de um selvagem, no caso do selvagem, que tem 28 vitórias e 2 derrotas. Só que o Protinha diz que não é impossível, mesmo tendo essa desvantagem absurda. O comentarista pede para que todos olhem para aquele machado. Não há nenhum gigante que foi capaz de suportar a força deles. O gigante que porta 2 machados selvagens. Esse é o selvagem, com o piloto sendo o Brian. O seu oponente é alguém que venceu milagrosamente da última vez. O Felipe comenta que chega a dar pena enquanto o comentarista anuncia o Ferroada. O Felipe continua dizendo que ele conseguiu vencer por sorte, mas a sua próxima luta é justamente contra o selvagem. Então vocês já sabem, né? Deu ruim. Mas o Protinha não acha isso não. Ele manda Felipe apostar tudo no Ferroada. O coitado do Felipe não tá acreditando no que tá ouvindo. A vitória do selvagem é praticamente garantida. Não, na verdade é garantida. Para tirar as dúvidas, o Prota começa a analisar. Ele tá conseguindo ver bem claro a mana. Nem dá pro Protinha analisar mais, porque a batalha, pelo visto, já começou. Realmente a pancadaria já tá começando a rolar solta. O comentarista fala que o Ferroada tá performando até que bem. Pelo visto, a luta ainda tá no impasse, ninguém conseguiu acertar ninguém. O selvagem comenta que achou que o Ferroada fosse apenas um amador, mas ele percebe que ele tem algumas habilidades. Porém, ainda não é o suficiente para bater de frente. Felipe já tá gritando, dizendo que o Ferroada não pode perder. Só que o Protinha sabe que o Ferroada tem vantagem. Mas quando se fala de fluxo de mana, será que as suas vantagens realmente vão além? Só que o Protinha percebe que eles nem estão usando mana. O selvagem tá mandando o pirralho levantar, já que as pernas dele ainda tá no lugar. Ele só arrancou o braço. Mas já que ele não pode lutar mais, tudo que ele oferece é a destruição. É aí que deixa o nosso garoto totalmente desesperado. Lá se vai todo o dinheiro acumulado. O Ferroada tá prestes a virar sucata. Mas é aí que ele ativa sua mana. Só que pelo visto foi tarde demais. Só que não, pelo visto o safado conseguiu sair dali a tempo. O Ferroada comenta que as pessoas podem editar sua aposta. Quer dizer, pode editar até pelo menos os primeiros 30 segundos de partida. Só que esse tempo acabou, o safado estava esperando por isso. O selvagem ficou espantado com alguma coisa. O motivo é que o pequeno tá fazendo uma magia na palma da sua mão. Ele acerta a lataria do selvagem com a magia de fogo. Os comentaristas nem acreditam no que estão vendo. O campeão da arena, não, o campeão do povo, o Ferroada venceu. O safado do Felipe está chorando, mas agora de alegria. Ele diz que sempre acreditou no Ferroada. Sei. O Prota fica espantado, percebendo que eles usaram magia. Isso não pode ser possível. Philips explica que a piloto da Ferroada, a Karen, deve ser uma cavaleira rúnica, já que não é tão comum ver gigantes usando magia. O Prota tá puto com isso, enquanto escuta Philips falando que eles esconderam isso para ter vantagens. Mas não só isso, também para aumentar os ganhos. Só que o Prota não entende, afinal quem fez a teoria fundamental foi ele. Não importa quanto tempo tenha se passado, esse é um método que não pode ser republicado pelos outros. E o motivo é simples, ele completou o processo usando magia negra. A cena muda para um hangar de gigantes, ainda dentro da arena. O Philips pergunta por que o Prota quis ir ali. Ele continua cheio de blá blá blá, mas o Prota manda ele calar logo a boca. Ele tá ocupado pensando e o cara não para de falar, atrapalhando ele. De longe o Prota vê Victor. Ele tá tentando convencer a princesa a não participar da luta. O gigante dela tá um caco. E em primeiro lugar ela nem deveria ter aceitado essa luta. Só que a princesa diz que tá tudo bem, vai dar certo. Os dois percebem que a princesa tá tendo problema. O Victor tá lá dando esporro nela, perguntando por que diabos ela aceitou aquele duelo. Se ela perder, vai ter que casar com o Conde. Só que Raine diz que tomou essa decisão com cuidado. Se ela não aceitasse, muitos refugiados morreriam de fome.
E pra salvar todo mundo, esse é o único jeito. Só que Victor acha isso muito errado. Como o sacrifício da princesa tem que ser a única opção. E pior, com esse gigante caindo aos pedaços. É bem claro que ela vai perder. É honroso da parte dela querer proteger seu povo, no caso, os refugiados. Mas e a vida dela? Por que ela não se preocupa com a própria vida primeiro? O Prota tava ali escutando, mas ele não tá nem aí, ele sai saindo. O Prota diz que já terminou, então é bom eles voltar. Ele tenta pensar que ela não é Catarina, então ele não precisa se envolver. Só que ele escuta o Victor falando que a princesa tá se vendendo. É aí que os dois curiosos param e começam a prestar atenção na conversa de novo. Um garoto fala que realmente, sem a princesa, os refugiados não teriam salvação. Só que ele também fala que se ela não trocar a pedra de mana, esse gigante nem levanta. E mesmo se levantasse, a diferença dele pro gigante do Conde é muito grande. Ela realmente precisa escutar o mordomo. Eles não têm saída. Só que a princesa diz que tá bem ciente disso, mas ela não pode desistir. Ela até aceita perder, mas não antes de tentar. Afinal, quem mais faria isso? Quem mais lutaria pelos fracos? Só que o Protinha aparece, pedindo pra dar uma olhada no gigante. Lá ele de novo. E 1000 vezes ainda, 1000 vezes. A nossa linda princesa olha pra trás. Luke comenta que a pedra de mana do gigante talvez ainda possa ser usada. Só que o mordomo já entra na frente, mandando eles se afastarem. 2 encontros em tão pouco tempo não pode ser coincidência. Provavelmente eles são assassinos. Chamar o Patati e o Patatá de assassinos é maldade. O Prota já tá comentando, dizendo que o vovozinho tá dando nos nervos. E Phillips apresenta o Prota, sendo Luke, da família Laca, o atual Lorde. O vovô reconhece a família do herói, mas mesmo assim ele não confia. A princesa então intervém, pedindo para Victor se acalmar. Ela entra na frente, pedindo desculpa pelo encontro de antes. Ela percebeu que o Prota é um fofoqueiro e ouviu um pouco da situação. Ela admite que está um pouco envergonhada, mas ela não tem outra solução. Mais uma vez ela gostaria de pedir ajuda do Prota. O Prota já puxa uma faquinha e diz que tá tudo bem. Deixa com ele que ele faz o serviço. Ele anda em direção ao que parece ser o coração do monstro. Do monstro não, né? Da máquina. Só que o mecânico chama a princesa. Ele fala que reparos em gigantes não podem ser feitos por qualquer um. E é por isso que os especialistas são chamados de magos do ferro. Ele diz que o Prota vai danificar ainda mais o gigante. Só que Philip já chega perguntando se eles querem fazer uma aposta. Ele aposta 10.000 pesos que o jovem Lorde pode conseguir consertar o gigante. O pirralho então diz que não aceitaria uma oferta dessa. O nosso escudeiro pergunta se ele tá com medo. Só que o pirralho diz que não. Ele dobra a aposta e diz que tá dentro. A princesa chama por Philip, querendo fazer uma pergunta. Uma ferramenta como aquela que o Prota tá na mão foi normalmente feita para consertar gigantes? O Phillips nem sabe responder. E o Prota tá lá, cortando sua pele e atirando ketchup pra todo lado. Nem Phillips imaginou que seria desse jeito. Ele fica preocupado e começa a gritar pelo seu Lorde. Só que o Protinha manda ele calar a boca, mandando ele só assistir. Só que o menino tem que se segurar, ele não consegue ficar calado. O Prota estica sua mão e começa a ativar a sua magia. É aí que círculo começa a aparecer por todo lado. A sua magia começa a se espalhar pelo corpo do gigante. Finalizando a sua magia, o Prota manda o gigante se erguer. Capítulo seguinte, a história decide voltar ao passado. A gente vê o Protinha caminhando, mas do nada esse maluco para. Ele começa a conversar com o Golem, perguntando por que ele caiu logo num lugar daquele. Para um ser imortal, ali não é um lugar bom para ele. Então o Protinha começa a ativar sua magia. Aparentemente ele tá querendo reparar o Golem. Pelo visto é isso mesmo, porque as pecinhas não param de flutuar. Segundos depois, o Golem já tá no seu ápice de novo. Pera aí, que esse olho não é dele não. A gente tá de volta no presente e pelo visto o Prota conseguiu consertar o gigante. Os engenheiros nem conseguem acreditar que ele realmente conseguiu. Nem a princesa acredita nessa façanha. O Victor então nem se fala. O Protinha tá evitando as câmeras como se fosse jogador caro. Só que o pessoal tá comentando que nunca viram uma magia como essa. Uma magia para reviver cristal morto? Essa é nova. O continente iria... Não, o continente não. O mundo inteiro ficaria maravilhado com isso. O Felipe dá um passo à frente, dizendo que não se surpreende mais com as habilidades do Prota. Toda hora o moleque se supera. Os mecânicos estão dizendo que isso é impossível. Desenhar um círculo mágico com sangue? Isso tá parecendo mesmo é magia negra. Só que o nosso escudeiro já tá olhando pra trás, perguntando se os homens estão realmente acusando o único herdeiro do herói Lacan de usar magia negra. O mecânico diz que não importa, ele ainda acredita que seja magia negra. O Prota, sem muita enrolação, explica então que diabo é que ele fez.
O mentiroso do Prota diz que é uma técnica secreta passada pela família, mas só a família do herói sabe disso e ela foi mantida em segredo por 500 anos. Só que os mecânicos parecem não acreditar muito não, porque uma família de espadachim guardando uma técnica secreta de magia, a princesa diz que não importa. Mesmo que seja magia negra, ele salvou incontáveis vidas. Ela então se desculpa pela última vez e diz que não sabe como compensar o Prota. Cuidado, princesa, você tá indo por um caminho muito perigoso. O Luke ia falar que tá tudo bem. Esse mal-entendido não é nenhuma surpresa pra ele. Ela chega mais perto e começa a limpar a mão cortada do Prota. O Prota não intervém e deixa ela limpar, pensando que isso vai fazer ela se sentir melhor. Só que um outro infeliz aparece, dizendo que tem mais um problema. O cara que tá desesperado é um dos subordinados da princesa. Ele tá dizendo que alguém sumiu. Ele diz que essa pessoa não tá mais na sala de espera. Ele procurou por todo lado, mas não achou. Ele então revela que o piloto Andrei sumiu. A história muda para a mansão do Conde. Lá alguém fala para ele que eles tiveram sucesso em contratar o Andrei. Agora a princesa não tem nenhum piloto. Só que o Conde comenta que eles conseguiram reparar o gigante. Ele pergunta como eles fizeram isso, mas o subordinado diz que não sabe. Mas realmente era para eles não ter conseguido consertar. O subordinado então cai no chão. Pelo visto, o Lorde não gostou dele ter falhado em parar o gigante. Ele pede por outra chance, mas o Lorde não quer muito não. A gente descobre que o nome desse Lorde de merda é Lamer. E inclusive ele demite o cara. O ceboso do Lamer pergunta se teve mais alguma variável. Só que seu subordinado diz que não teve, aquela foi a única. Ele também diz que não vai admitir falha. Não até que a princesa seja totalmente dele. Pelo visto, esse Lamer aí não é o brabão não. Na verdade, ele é só um subordinado do Conde. O nome do Conde, na verdade, é Monark. Tempo depois, a gente volta pra arena. Os comentaristas falam que a luta vai ser entre Mir, que é da Princesa Reina, versus Aquiles. Logo em seguida a gente vê o campeão do feudo de Lamer, com 78 vitórias e nenhuma derrota. Pelo visto eu errei até o nome daquele Lorde lá, na verdade ele é só chamado de Lorde. Lamer é o nome do território. Desculpa aí, rapaziada. O comentarista fala que Mir não entrou na arena ainda. Será que eles abandonaram a partida? A plateia se revolta, querendo o dinheiro de volta. O Lorde daquele território tá todo convicto, já que eles não têm piloto. A cena então volta pra nossa rapaziada, que tá discutindo que o piloto ainda não foi encontrado. O Victor diz que não tem como, afinal Andrei é um vassalo leal. Não tem como ele ter traído a princesa. Só que o outro mordomo fala que algumas pessoas viram Andrei entrando no acampamento do Conde. O maninho traiu realmente. A princesa repara que eles tinham dois pequenos probleminhas. O primeiro era o piloto. O segundo era a máquina, que nem levantava. Eles conseguiram arrumar a máquina e agora estão sem um piloto. Esse mundo tá contra demais, desiste. A princesa comenta que não imaginou que eles fariam algo tão cruel. O nosso Protinha pergunta que se ela não participar, ela vai ter que ser forçada a casar, correto? Ele fala que não quer se intrometer muito, mas tem uma solução. A princesa então pergunta como ele resolveria esse problema. Philip diz que não quer se intrometer, mas ele lembra o Prota da última vez que ele tentou operar um gigante. Ele quase morreu. Mas o Pratinha diz que ele não precisa se preocupar. Todo mundo se espanta vendo que Mir entrou na arena. Ele entra aos 45 do segundo tempo, quase não dá mais pra entrar. Bebendo uma taça de vinho. Isso é vinho? Vinho rosa? Rapaziada, isso é vinho? Mas bebendo a sua taça de vinho, o Lorde tá puto, dizendo que eles disseram que não tinha mais piloto do lado dela. E o mordomo dele meio que nem sabe o que dizer, porque realmente não tinha. O Lorde então se pergunta se ela encontrou algum mercenário. Se for, esse cara não tem ideia da merda que ele tá se metendo. Victor e Reina já estão na plateia. Ela percebe que eles chegaram muito na risca, mas um pouquinho não participavam. Ela não é burra, então percebe a diferença de tamanho entre os dois. Mas não só isso, o piloto também é totalmente diferente. Afinal, o piloto de Aquiles já ganhou 48 lutas. Não, 48 não, 78. Qual é a probabilidade dele ganhar de fato essa luta contra esse Aquiles? Só que o Prota diz que vai ficar tudo bem. O Prota? Não era esse safado que ia pilotar? O Prota então explica que mesmo o piloto parecendo não ter nada na cabeça, ainda assim, ele é bem habilidoso. Protinha covarde, mané, aceitou a proposta e botou o Philips pra lutar. Mas será mesmo que Philips tem a capacidade de vencer esse cara? A plateia não tá muito confiante nisso não. Eles até começaram a rir e dá até pra entender também, né? Porque a diferença é muito grande. Mas depois de muita conversa e pouca luta, eles finalmente começam um confronto. O Philips percebe que o cara é grande e não só tem tamanho, mas realmente ele tem força. Mas ele também não pode ficar pra trás, né? Então ele começa a atacar. Não é só porque ele é grande e forte que significa que ele é bom de luta.
O Mano Phillips avança, dando chicotada, mas ele repara que Aquiles não é só grande, mas também é rápido. Aquiles já vem com um contra-ataque, mas ele consegue se abaixar a tempo. E se esse ataque pega, rapaz... O Phillips está suando frio, ele reparou que se pegasse, o Protinha ia ficar sem escudeiro, com certeza. Com certeza, esse piloto é um cavaleiro especialista. Pelo menos isso, não é possível. O embate prossegue. O piloto já tá começando a ficar estressado por não conseguir acertar o Mano Phil. E Phil sempre desvia por um triz, porque se um golpe só pegar, já era. Pô, mas o Phil não tá ficando pra trás não. Mesmo com o gigante ruim, ele tá conseguindo desviar muito bem. O Victor não tá gostando muito da estratégia, porque Phil só tá correndo. A princesa então sussurra, mandando confiar no Luke. Ele diz que Philip é um cavaleiro muito forte. Só que mesmo ela tentando cochichar, o Proto tá escutando tudo. O Luke começa a ficar pensativo. Ele pensa que realmente Philip enfrentou vários cavaleiros, então com certeza ele é um cavaleiro bom. Mas o Prota vai ter que corrigir ele mais tarde, porque realmente ele tá correndo, ele não tá mais desviando, ele tá correndo. Dentro do gigante ele tá puto, porque na verdade ele tá querendo que o cara canse. Mas já que o cara não cansou, ele dá um ataque surpresa. Mas e aí, o ataque funcionou? Eu acho que serviu só pra deixar o Aquiles irritado. O Aquiles então contra-ataca. Segundo os comentaristas, esse é o golpe que ele usa para finalizar a luta. O Phil nem sabe como sair dessa enrascada. E pelo visto ele foi acertado. E trollaram de novo, porque ele não tá ali não. O Aquiles nem entende como ele desviou, já que ele estava muito perto. O Mano Phil diz que vai ter que botar em prática toda a sua capacidade. Só que se tio Roger descobrir... O Mano Phil não tem saída, então ele vai ter que torcer para esse infeliz não descobrir. Ele então começa a ativar todo o seu poder. O piloto do Aquiles nem tá acreditando que o moleque é tão novo e tem uma aura dessa. Parece que finalmente ele encontrou um oponente à altura. Só que o Conde aparece na tela dele. O Conde tá irritado, perguntando por que ele tá sofrendo com um pedaço de lixo desse. Se ele perder, o negócio vai ficar muito sério. Trocaram o personagem do nada. Tiraram o Lourinho. Mas voltando pra luta, o cara começa a ativar o seu poder também. O Aquiles se prepara. Ele avança muito rápido, se preparando para bater no Phil. Phil pede desculpa, dizendo que dessa vez ele não vai poder perder muito tempo. Aquiles acerta o chão. Ele percebe que Phil desviou de novo. Dessa vez, Phil não dá brecha, ele corta logo o braço. O Philip se prepara para dar mais um golpe. Só que o Aquiles reconhece finalmente essa aura. Ele lembra que ela sumiu há 3 anos atrás. Essa aura era de uma lenda imbatível da arena. O Phil corta o Aquiles no meio, enquanto Aquiles pensa que aquela aura é do Cavaleiro Negro. Os comentaristas que tanto duvidaram agora estão motivados, dizendo que algo incrível e sem precedentes aconteceu. O Mir venceu. A plateia comemora, mas na verdade deveria estar todo mundo triste. Provavelmente eles perderam a aposta. O piloto do Aquiles comenta que não imaginaria que encontraria o Cavaleiro Negro bem ali. Só que Phil fica surpreso e pergunta como ele conhece ele. O piloto diz que teve a chance de lutar contra ele na arena real. Só que o Cavaleiro Negro desapareceu depois de deixar um puta de um recorde. Mas por que ele tá num lugar como aquele? O Phil diz que ele é o Cavaleiro Negro, então é normal ele ajudar os necessitados. Meteu dessa? O Phil então pede pro homem manter em segredo que ele é o Cavaleiro Negro. E o homem concorda, diz que tudo bem, ele vai ser demitido de todo jeito. O Victor, que parecia estar torcendo contra, agora tá chorando de felicidade. O Protinha quase sorri, percebendo que os outros dois estão felizes. A princesa coitada tá chorando. Ela sabe que agora não vai precisar casar com aquele conde de merda. O Prota se retira, dizendo que agora o coração dele pode ficar em paz. Ele fez o que tinha pra fazer. Caminhando para outro espaço da arena, ele vê uma tabela com os números da aposta. O safado tá feliz, provavelmente tirou um bolão. Pelo que dá pra entender, todas as pessoas apostaram no Aquiles. Só que o Prota apostou 10 mil pesos no Phil. Sim, ele apostou tudo que tinha. Calma, se vocês estão perdidos na aposta, vamos verificar a tabelinha do Prota. Ele ganhou 3 mil com a venda da estátua. No cassino ele duplicou para 6 mil. Apostando em gigantes ele fez mais 4 mil. E apostando tudo nessa última luta, ele fez 210 mil pesos. Mas o tempo se passa. Pelo visto, o Prota já tá no porto. Reina agradece ele por tudo. Afinal, ele fez muito por ela. O Protinha diz pra ela não se preocupar, já que ele não fez nada demais. Realmente, quem fez alguma coisa foi o Phil, né?
Ela diz que não, realmente o Prota fez muito, deve ter dado muito trabalho ajudar ela. Ela queria muito poder agradecer apropriadamente, mas o Pratinha diz que não, que eles já ganharam o suficiente. Afinal, se eles não tivessem conhecido a princesa, com certeza eles não estariam com isso tudo. O Luke comenta que gostaria de ficar mais um pouco, mas eles já fizeram muita merda em muito pouco tempo. A melhor coisa que ele faz é voltar para casa. A princesa diz que entende. O nosso galã fala pra Rhaene não se preocupar e recomenda pra ela sair dali o mais rápido possível. E quando ele vai explicar o motivo, o vídeo acaba, rapaziada. Na moral, essa é uma das obras que eu tô gostando muito de fazer. Na verdade, eu só trouxe ela porque eu queria muito fazer. Então, por favor, deem bastante like e comentário que eu quero trazer ela de novo. Então, por favor, ajuda eu, vai.